Seja muito bem-vindo ao nosso terceiro episódio da série Realizando Metas na Prática. A gente já passou por 2 episódios e foram 2 grandes episódios, porque são 2 grandes momentos da nossa caminhada na hora de realizar metas realmente na prática, né? Fora de todo blá 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 que a gente ouve por aí, principalmente no início do ano. Bom, então já que eu estou pegando na sua mão e a gente está junto, estruturando os passos práticos para você efetivamente alcançar e realizar metas em 2016, em todo o ano da sua vida, ou em qualquer mês, ou em qualquer dia da sua vida, dependendo da proporção da sua meta, ou então do quão ávido você está por realizar essa meta, já que a gente está fazendo todo esse percurso junto, nada melhor do que eu relembrar para você alguns passos. Na primeira aula, a gente limpou o terreno, não é verdade? A gente identificou as coisas que a gente teria que lidar e as coisas que a gente teria que se livrar. De qualquer forma, o nosso terreno estava limpo. Por quê? Porque na segunda aula a gente cavou os poços e colocamos ali o firmamento desse prédio que é a nossa meta, que a gente vai subir juntos, né? E principalmente nessa aula, e a gente vai terminar amanhã ou na aula de número 5. Eu ainda estou resolvendo isso. Provavelmente a gente vai até a aula de número 5, porque amanhã, na aula de número 4, eu tenho uma surpresa para você. Então, ontem a gente viu, ou na aula de número 2, a gente viu o quê? Que você precisava fazer 4 coisas e mudar 4 coisas em quem? Em você. Era algo interno. Eu preciso que você entenda o seguinte. Você já passou por alguma obra de prédio e você viu que estava demorando pra caramba para aquela obra, para aquele prédio efetivamente aparecer em cima daquele cercado, né, que a gente não consegue enxergar o que está acontecendo lá dentro da obra? Já reparou como demora? Primeiro chega lá os tratores, já limpam o terreno, aí depois eles cavam e a gente nunca sabe quando é que o prédio vai subir. Porém, você já reparou também que quando você começa a ver o prédio, parece que é do dia para a noite que o prédio acaba ficando pronto? Pois é, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o desenvolvimento interno demora muito mais, é um tempo que é muito mais extenso do que efetivamente na hora que as coisas ultrapassam o solo, ou seja, que já fica à vista das outras pessoas. Porém, as pessoas se preocupam muito com aquilo que elas podem ver, não é verdade? Então, se você tem alguma meta, se você está aí correndo atrás para realizar algum sonho, enfim, para efetivamente realizar alguma meta, você está afoito para que as pessoas consigam ver aquilo que está acontecendo. Porém, é interessante você pensar que primeiro você tem que estar afoito e também ávido por mudar você. Então, os primeiros passos e os passos mais demorados e mais importantes são aqueles que você faz internamente. E foi isso que a gente viu na aula passada. Foram 4 passos. O primeiro era a visão, a mentalização, não é verdade? É você fechar os olhos todos os dias, fazer disso um exercício e se enxergar conquistando aquilo que você quer conquistar. O segundo passo era identificar quais são os exemplos e quais são as fontes de conteúdo que esses exemplos podem nos dar. E quem são os exemplos? São aquelas pessoas que chegaram onde eu e você queremos chegar nas nossas metas individuais. O terceiro passo, qual era? Muito simples. Era você sentar e estruturar a prática. Vamos combinar, né? Nem tão simples assim. Porém, você estruturava a prática para você saber, da sua cabeça, tá? Quais passos você tinha que ter hoje até você alcançar a sua meta. Depois de estruturar a prática, você ia então para o comprometimento, que era a hora que você ia definir a alocação de recursos, ou seja, quanto tempo você ia gastar com a sua meta e quanto de dinheiro você ia gastar com a sua meta. Bom, hoje na aula 3 é muito importante que você tenha entendido que essas 2 primeiras aulas são coisas que você vai ter que lidar quase todos os dias, enquanto você alcança a sua meta. Então, é importante que você as veja, as reveja, as anote, para que você possa estar sempre relendo aquilo que eu passei nas 2 primeiras aulas. Porque hoje a aula já é um pouco mais prática. Depois que você estruturar a prática, definir quanto tempo e quanto dinheiro, você vai alocar nessa sua realização de metas, nessa sua caminhada, nessa sua jornada, é preciso que você tenha algo para se controlar. Então eu quero apresentar um conceito aqui para você nessa aula, e essa aula vai ser mais curta do que as outras, tá? Eu tenho só 2 coisas para falar para você. A primeira delas se chama KPI, Key Performance Indicator, ou seja, é um indicador-chave de performance. O que é isso? Isso é o que você vai definir, certo? Você vai definir como você pode visualizar, como você pode medir se você está mais perto da sua meta ou se você está mais longe da sua meta. Quais são os indicadores que vão dizer para você se você está mais perto da sua meta ou mais longe da sua meta? Você precisa definir isso
na sua jornada. Por quê? Porque agora a gente já está partindo para um passo prático, a gente já está na prática. Então, à medida que você vai colocando em prática aquilo que você vai aprendendo nos livros, nos vídeos e, enfim, em contato com aqueles exemplos, à medida que você vai na prática, enquanto você vai aplicando aquilo que você estruturou na aula passada e aprendeu a estruturar na aula passada, à medida que você vai na prática alocando tempo, ou seja, investindo tempo ou investindo dinheiro naquela sua meta, você precisa saber se você está indo para a direção certa. Você precisa saber se a decisão que você está tomando realmente vai te fazer chegar onde você quer chegar. E para isso você precisa ter alguns indicadores para te dizer, opa, você está fora do caminho. Ou então, parabéns, você está no caminho certo. Então, que indicadores podem ser esses? Podem ser coisas que você consegue encostar, ou seja, eu ganhei X de dinheiro até o mês tanto. Eu estou ganhando aí X quilos, ou então eu estou perdendo X quilos por dia, por mês, enfim, por período. Porém, podem ser coisas também que você não consegue encostar. Ou seja, eu estou muito mais tranquilo, certo? Eu passei 3 dias sem brigar com meu esposo, com a minha esposa. Já fazem 10 dias que eu estou trabalhando nesse projeto avidamente. Então, você vai identificar quais são os indicadores. Eu quero sugerir que você escreva de 3 a 5 indicadores, tá? Porém, 3 indicadores serão semanais. Coisas que você pode olhar toda semana e ver se aquilo que você está fazendo está te levando mais para perto da sua meta. Então, por exemplo, vamos supor que a sua meta é efetivamente um projeto empreendedor, tá ok? Vamos supor que a sua meta é essa. Então, o que você vai fazer? Simples. Você vai identificar quanto tempo você está trabalhando naquele projeto. Então, a ideia é que no final da semana você trabalhe quanto tempo naquele projeto. Eu tenho que ter trabalhado meia hora por dia nesse projeto. Tá ok, então você bota lá um indicador de performance, 30 minutos por dia no projeto. Se você estiver fora daquele indicador, você sabe que você está fora da sua rota. Se você estiver dentro, você sabe que você está na sua rota. Continuando aqui, mais outros 2 para a semana. Você cumpriu o primeiro passo, ou então fez o suficiente para cumprir o primeiro passo da sua estrutura prática, que era compilar todo o conteúdo que você vai estudar para colocar em prática, então, esse projeto empreendedor. Então, compilou todo o conteúdo? Então, perfeito. Já tica ali que você compilou e que você pode passar para o próximo indicador. E você coloca mais um terceiro indicador. Então, eu quero 3 indicadores por semana, 3 coisas que você pode fazer toda semana e que você vai olhar nesse indicador e vai te dizer que você está no caminho certo. E mais 2 indicadores, para a gente completar 5, mais 2 indicadores mensais. Que você vai olhar no final do mês e vai ver, eu cheguei nesse ponto aqui, eu cumpri isso daqui, e aí você vai ticar ou não ticar, e isso vai te dar uma direção. Então guarda isso. Indicador-chave de performance, tá ok? Você vai construir indicadores de acordo com a sua meta, de acordo com onde você quer chegar. 3 indicadores por semana e 2 indicadores mensais. E por final, para a gente poder fechar esse vídeo, eu te falei que ia ser rápido, eu te falei que ia ser só 2 coisas. Eu anotei aqui. Onde é que tá? Tá aqui. Perfeito. Você vai definir não só os indicadores, como você vai definir também quando você vai identificar esse progresso. Quando você vai medir, mensurar esse progresso. Então, eu preciso que você faça esses 2 nessa aula. Por quê? Porque a ideia é que a partir de hoje você já comece a praticar o seu projeto. A partir de hoje você já comece a realizar suas metas. Então, quando é que você vai sentar um bumbum? Vai ser uma vez por dia? Se sim, que horas? Vai ser uma vez por semana? Se sim, que dia? Que dia? Que horas? Eu preciso que você defina isso. Não, toda sexta. Toda semana. Toda quinzena. Não. É toda quinzena? Tá bom. Então é que dia da quinzena? É no dia 13 e no dia 27. Que horas do dia 13 e que horas do dia 27? Às 19 horas do dia 13 eu vou medir meu resultado. E às 20 horas do dia 27 eu vou medir meu resultado. Então eu preciso que você defina o dia e a hora do determinado período que você vai ter aí para poder medir se você está chegando onde você quer chegar. Tá? Então esses são os 2 passos que eu uso no meu dia a dia e que eu preciso que você use. Esse momento de reflexão para você parar e saber, eu estou indo pelo caminho certo ou eu estou indo pelo caminho errado. Então, se você juntar esses 2 passos de hoje com os 8 passos que eu já dei em todos esses outros 2 episódios que você viu da sua série, é fato de que você já está muito melhor do que a maioria das pessoas que simplesmente estão vivendo, acordando, andando, respirando, só para ver no que vai dar. Só para chegar no final do mês e ganhar aquela mesma coisa que elas ganhavam. Só para poder sentir aquilo que elas já vêm sentindo há um tempão. Enfim, eles estão esperando aí se aposentar para poder realizar metas, realizar sonhos, e você não. Você já está diferente, você já está rompendo com o padrão. Então, se você juntar esses 2
tanto o KPI quanto a definição de dia para você fazer essa contagem do progresso, fazer esse balanço do progresso que você vem tendo, isso já vai te servir demais, tá certo? Então, não se esqueça, os 2 passos da aula anterior, para que esses 2 passos dessa aula valham a pena, são os exemplos, porque é onde você vai ter conteúdo, para você saber o que efetivamente você precisa colocar em prática para chegar onde você quer chegar, e também a estruturação prática, tá bom? Ou seja, onde você vai sentar o bumbum e vai falar, não, preciso desse passo, desse passo, desse passo, desse passo, e assim eu vou chegar lá. E o outro passo, que é um passo bônus, mas que também vai servir para isso, é você definir quanto tempo você vai dedicar à sua meta por semana, por dia, ok? Quanto tempo por dia você vai dedicar à sua meta por semana, ou enfim, por dia. E quanto dinheiro você vai dedicar à sua meta. Quanto você precisa? Se você precisa, quanto? Defina isso num papel. E agora, como um bônus, já que essa aula ficou a metade das outras aulas, como um bônus eu quero te pedir para você fazer um exercício comigo. Eu gostaria que você anotasse esse exercício, porque é um exercício que eu quero que você faça sem estar agora, porque normalmente você senta para ver o vídeo, já são 10 minutos de vídeo, sua cabeça já deve estar cheia, porém, eu quero que você anote esse exercício. Esse exercício, você vai fazer o seguinte, você vai fechar o olho, e aí você vai se imaginar lá na sua meta, tá ok? Você vai se imaginar lá na sua meta. Aí depois você vai vindo para trás. O que você fez um mês antes de atingir aquela meta? O que você fez um semestre antes de atingir aquela meta? O que você fez 9 meses antes de atingir aquela meta? E o que você está fazendo hoje? Então você vai chegar na sua meta, na sua cabeça, e você vai regredindo, tá? Pode ser de mês em mês, semana a semana, depende do quão larga a sua meta, tá? E você vai regredindo. Por quê? Porque assim você vai saber exatamente o que você precisa fazer hoje para que você chegue na sua meta e, enfim, conquiste a sua meta. Então isso vai te ajudar a estruturar um passo prático. Bom, esse era o bônus que eu tinha para você nessa aula de número 3, amanhã tem uma surpresa para você, tá certo? E eu espero que você goste dessa surpresa, porque, enfim, venha com a mente aberta, venha com o coração aberto, venha realmente excitado com tudo que está acontecendo, não só aqui na Universidade Financeira, mas principalmente na sua vida, com toda essa mudança que está para acontecer, com todo esse foco que, se você mantiver, vai trazer benefícios inimagináveis para a sua vida. Enfim, venha com essa emoção, porque eu prometo para você que eu vou cumprir com o que eu estou prometendo para você. As suas metas vão ser realizadas em 2016. Se depender de mim, basta você seguir os passos que essa série de 5 vídeos vai te trazer, que você vai conquistar as suas metas. Um grande abraço para você, meu nome é Pedro Vieira e a gente se vê amanhã na sua aula de número 4. Tchau, tchau!